Então, pessoal, agora a gente vai fazer as folhas, tá? Assim, ó, tá? Eu vou estar usando esse pincel, né? Zerinho. E o pincel 8, 6, tá? Pra fazer as folhas, eu vou usar menta, verde pistache, o verde pinheiro, verde seco, sépia, sempre eu deixo aqui do ladinho se eu quiser escurecer algum pontinho das folhas, né? Verde oliva, marfim. Eu gosto de dar luz nas folhas com marfim, tá? E às vezes eu uso um pouquinho de branco, mas eu uso mais marfim. Eu acho mais discreto, eu gosto mais, tá? E o branco, né? Um pouquinho de branco em algumas folhas. E o diluente. Diluente, assim, eu tenho esse da Acrylex, mas tem de outras marcas. Também, se você quiser fazer em casa, se você não acha na sua cidade, tem como você fazer. Você compra alguns ingredientes e faz em casa. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como fazer. Eu compro porque aqui na minha cidade eu acho fácil e não é caro, tá bom? Rende bastante esse potinho aqui, tá? Hoje em dia, assim, é muito bom. Esse diluente aqui, ele ajuda muito a tinta a não secar rápido. Então, você vai usando junto com a tinta. Então, é muito bom mesmo. Então, vamos fazer nossas folhas. Antes da gente começar a fazer as folhas, eu fiz uma misturinha de clareador com vermelho e coloquei aqui onde a gente vai colocar as flores de crochê, tá? Porque às vezes se a gente coloca uma flor que não é muito fechadinha, vê o pano, então eu não acho legal. Então você faz assim, ó, você coloca um pouquinho de tinta assim no pincel, contorna assim, ó, viradinho, tá? Só um pouquinho assim de tinta, ó. Vira a tinta pra fora e contorna. E rebola aqui dentro, tá? Assim que eu fiz, ó. Contorno. E rebola. Porque a gente cola aqui as flores, né? E fica tranquilo que não vai aparecer o pano. Ó. Tá bom? Não precisa muita tinta, tá? Só um pouquinho de tinta mesmo com clareador. Que tá ótimo. Fica assim, ó. Ok? Vamos começar por essas folhas aqui de cima, tá? Eu usei para fazer elas o verde pistache, verde oliva e o verde pântano, tá? Depois a gente vai fazendo as outras, aí eu vou mostrando pra vocês as cores que eu tô usando. Eu não trabalho molhando a pintura com clareador, tá? Eu vou molhando o pincel no diluente e distribuindo na pintura, então eu não molho, tá bom? Então, eu pego um pouquinho de pistache e vou enchendo aqui as folhas, ó. Vou molhando o pincel no diluente para ir ajudando a preencher. Só ir molhando o pincel e pegando a tinta, ó, preencher mesmo, tá? Preencher normal. Coloca assim a tinta de um lado do pincel, vira a tinta pra fora e contorna. Esse é o jeitinho mais fácil de fazer folhas. Aí você pega um pouquinho de menta também, ó,
para dar tons diferentes nas folhas, porque as folhas não são todas iguais, né? Então a gente vai mostrando, vai misturando as duas tintas para dar um tom diferente. Ó, só preencher. E vai molhando, ó, com o diluente, ó. Vai esfregando o pincel assim, ó, vai preencher bem o tecido, para não ficar nenhum pontinho sem tinta, tá? E molhando com o diluente. Ó, preenche bem, uma tinta uniu com a outra, ó. Aí eu pego aqui, ó, o pincel número 6, ó. Pego o verde oliva. Coloco tinta só de um ladinho, ó. Faço o biquinho da folha, uma vírgula e puxo. Vírgula e puxo. Só ir puxando assim. Faço o outro ladinho, tinta virada pra fora, ó. Põe metade do pincel, vira pra fora a tinta e faço a vírgula e puxo, ó. Limpo o pincel, se você vê que tá com excesso de tinta. Põe um pouquinho de tinta e já divido minha folha, ó. E faço assim, ó. Vou aqui na outra, ó, faço o biquinho, vírgula e puxo, vírgula e puxo. A folha fica bonita e é bem simples de fazer. Essa é uma das maneiras que eu faço. Ó. A outra, ó. Faz o biquinho, faz a vírgula e puxa. Então, vocês veem que não tem segredo, ó. Tinta na metadinha do pincel, faz a vírgula e puxa. Aí pego um pouquinho de tinta e já divido ela aqui, ó. E faz esse movimento assim, pra ir dando formato na folha. Uma vírgula puxada assim. Aí esse pincel aqui eu deixo, limpo ele, deixo aqui pra fazer mais folhas. E pego outro pincel seco, ó. Um aparadinho, tá? Pode ser um 8 ou um 6, o que você se adaptar melhor. Pego o marfim. Só um pouquinho de tinta, ó. E vamos dar a luz aqui, ó. Faço o biquinho primeiro, faço a vírgula e puxo. Ó. Ó. Aí já faço aqui, coloco aqui desse lado, né? Que vai ser o lado mais claro da folha. Ó. Tá? Pouquinha tinta, vou do outro lado, ó. Faço a vírgula e puxo. Nas outras também, ó. Vírgula e puxo, ó. Só pra dar luz, ó. Vocês veem que a tinta fica bem clarinha, dá uma sumida depois. Depois a gente vai voltar, quando essa folha estiver seca, a gente vai voltar aqui, ó, pra terminar ela. Faz a vírgula e puxa, ó. Essa também, ó. Coloco
branco desse lado. Fica assim. Aí eu pego um outro pincel, ó. Número 6 também. Pego o verde pântano e dou uma escurecida desse lado que ela é mais escura, ó. Pego bem pouquinha tinta e dou uma escurecida aqui, ó. E faço esse movimento de folha, ó. Aí, pra ir ficando com o formato, ó. Tá? Ó, aqui também. Ó. Ficando assim. Aí depois que ela estiver quase seca, a gente vai dar uma luz com branco, pouquinho branco, tá? Porque pintura é assim, pessoal. A gente faz, espera secar um pouco, aí depois a gente vai retocando. A gente vê uma pintura bonita, a gente não imagina quantas vezes a pessoa voltou dando alguns retoques, alguns detalhes. Então tem que ter paciência, tá? Já tá sequinha essa folha, pessoal, ó. Então vou pegar um pouquinho de branco, ó. E faço assim, ó, bem pouquinho, tá? Só pra dar uma vida, dar uma iluminada, ó. Faço a vírgula e puxo, ó. Ó, meu branco tá bem molinho, ó. E puxo assim, ó, tá? Ó. Pego bem pouquinha tinta. Ó. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a folha mais facinha que tem, mas que dá pra gente ir brincando com as cores e formar umas folhas bem bonitas. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, ó. Um toquinho de branco, ó. Ó. Tá? Ó. Já fiz essas aqui também, ó. Já vou jogar um pouquinho de branco. Eu fiz as mesmas cores, tá? Com as mesmas cores. Usei as mesmas cores, ó. Essas aqui do meio a gente vai fazer um pouquinho mais escura. Ó. Você vê que é bem pouquinha tinta. Não tem segredo. Ó. Vai pegando bem pouquinha tinta. Passando. Ó. Não tem segredo nenhum. Ó. Aí você pega um pincelzinho menor. Peguei um 6, tá? E dá uma escurecidinha aqui, ó. Com o verde pântano, ó. Olha esse movimento. Ó. Tá bom? Ó. Dá uma reforçada, ó, no escuro. Fazendo esse movimento, ó.
Se vocês quiserem, pode deixar assim, ó. Ela tá pronta. Tá, ó. Agora, se vocês quiserem, vocês, né? Quiser dar um toque a mais, vocês pegam o zerinho, né? Pra você fazer os traços finos, você não pode colocar tinta até aqui na virola. Só metade, tá? Dos pelinhos do pincel, tá? Ó. Coloca só um pouquinho, só até a metade. Aí você faz, ó, o biquinho, um pouquinho de contorno, ó. Não precisa toda, tá? Ó. Só um toquezinho, ó. Faz o biquinho dela, ó. Um contorno. Isso aqui é opcional, se você quiser um detalhezinho a mais, tá? E faz esses raminhos que tem na folha. A hora que você vê que já tá com excesso de tinta, você pega e limpa assim, ó, no paninho, ó. Tá, ó. Se ficar assim com excesso, você pega e limpa assim, ó. Pra ponta ficar fininha, tá? Não limpa assim, não, fazendo assim com o pincel. Vai assim, ó, torcendo ele. Aí a pontinha fica bem fininha e fica ótimo pra gente fazer os detalhes, tá bom? Ó. Mantém em pé o pincel. Procure deixar a mão bem relaxada, tá? Não precisa tensionar a mão. Ó. Eu vou fazer nessa aqui também, ó. Faz o biquinho, ó. Contorna alguns pontos dela, ó. Vou lá, limpo, ó, pra ficar bem fininho. Porque conforme a gente vai fazendo, vai juntando tinta, aí você vai fazer os traços grossos, se você não ir limpando, sabe? E limpa fazendo aquele movimento que eu mostrei, pra ele ficar a pontinha fininha, ó. E mantém o pincel em pé. Ó. Tenho certeza que vocês vão praticar e vão conseguir fazer folhas lindas. Agora, a gente vai fazer essas duas aqui do meio, ó. Eu vou estar usando o verde menta, tá? Verde seco, o pinheiro, um pouquinho de pistache, tá? E o diluente, ó. Você vem com o verde seco, põe na base aqui, ó. Vai ajudando com o diluente, ó. Pra encher mesmo. Ó. Vai pegando menta também, ó. É quase igual a cor, mas não é, tá? Ó. Preenche. Vocês veem que eu trabalho com bastante tinta, porque eu não deixo um pedacinho do tecido sem preencher com a tinta, ó.
Agora eu vou pegar essa, colocar pistache, ó. Pegar um pouco de pistache também, ó. Verde seco. É gostoso fazer assim, que a gente pode brincar com as cores, ó. Vai mesclando, ó. Você vê que eu usei 3 tons só para preencher, ó. E é legal que dá pra ir mesclando, ó, fazendo tons diferentes, ó. Coloco mais um pouquinho de pistache, ó. Se eu ver que tá seco, ó, eu posso pôr mais diluente, ó, pra ficar molhadinho. Aí eu defino ela sem sofrer, tá? Pego o pincel número 8, ó. Verde pinheiro e coloco metade, ó. E a mesma coisa, faço o biquinho, faço a vírgula, ó. E puxo, ó. Do outro lado, ó. Tinta virado pra fora, ó. Vírgula e puxo. Só metade do pincel, vírgula e puxo. Vírgula e puxo. Ó. Faço o biquinho, vírgula e puxo. Faço o biquinho, vírgula e puxo. Ó. Deu uma entortadinha aqui, mas é só arrumar, ó. Tá? Aí você pensa, ah, eu quero fazer uma folha dobrada, ó. Você vem aqui, ó, e dá uma escurecidinha aqui, ó, embaixo, ó. Tá? Ó, faz assim. Ó. Agora, dividir ao meio. Com o pinheiro. Agora eu pego o marfim. Pego um pincel seco, ó, e vou iluminar, ó. Pouquinha tinta. Ó. Se você quiser, você já joga branco já, não tem problema. Tem gente que já gosta de iluminar com branco. Como eu falei, é gosto de cada um. Eu prefiro com o marfim. Ó. Invadir um pouquinho escuro, mas só tirar, ó. Limpo meu pincel, ó. Tá? E vou assim, ó. Vírgula e puxo. Vírgula e puxo. Agora, esse lado. Agora aqui, para iluminar a nossa folhinha dobrada, eu pego um pincel menorzinho, tá? Pode ser um 6 mesmo, ou um 4. Um que esteja com os pelinhos menor. Pego bem pouquinha tinta, assim, ó, do ladinho. E faço assim, ó.
Ilumino aqui a metade, ó. Coloco mais tinta, que depois a gente vai retocar com o branco, né? Aí fica, dá o toque final. Devagarzinho vocês vão conseguindo, tenho certeza. Então, essas outras aqui, a mesma coisa, tá? Pego verde seco. Põe assim, ó. Vou ajudando com o diluente, ó. Menta. Mesma coisa. Com um tanto de tinta generoso. Ó. Aí pego o pistache pra pôr nessa, ó. Vou molhando com o diluente, pra ficar bem molhadinho. Mistura assim, ó, pra dar um tom bonito. Vocês veem que eu só joguei a tinta, só preenchi, ó. Pego o verde pinheiro, faço vírgula e puxo, vírgula e puxo, ó. Já faço, marco aqui a metade, ó. Venho aqui pra essa, ó, faço o biquinho da folha. Ó. Tinta pra fora, não esqueça, ó, vírgula e puxo. Faço a divisão aqui. Pego o marfim, ó, e faço a mesma coisa. Vocês veem que a tinta estando molhada assim, quase não aparece muito o marfim. Por isso que é bom a gente retocar depois que seca. Pra dar mais uma vida, né? Mais uma luz. Ó. Faz o biquinho, vírgula e puxa. Clareio de um lado, ó. A mesma coisa. Tá bom? Aí depois que secar um pouco, eu vou fazer a mesma coisa, dar a luz com branco e fazer os detalhes com o pincel zerinho, tá bom? Então, pessoal, já iluminei aqui, ó, com branco essas, né? Dei uma reforçada aqui, ó, com verde pântano.
Iluminar essa também, ó, com um pouquinho de branco. Pouquinho, tá? Sempre pouquinha tinta. Se precisar, a gente coloca mais, tá bom? Movimento de vírgula e puxa. Ó. Movimento de vírgula e puxa. Tinta virada para fora sempre. Bem pouquinha tinta. Pego o verde pântano e reforço essa parte escura. Se você não tiver o verde pântano, pode ser o sépia também, não tem problema. Deixei ele separadinho aqui, ó, e nem usei. Ó. Viu que eu invadi aqui um pouco do branco, ó, não tem problema. Eu faço, ó, o verde pântano, depois eu reforço o branco. Ó. Invadir aqui um pouquinho, ó, o branco, é só eu vir aqui e pôr mais um pouquinho de branco, ó. Tá? Agora eu pego o meu pincel zerinho e faço igual eu falei, ó, pouquinha tinta até o meio do espelhinho. Faço o biquinho e alguns contornos. Deixa a mão leve, relaxada. Mesmo que você não conseguir a primeira vez, não desanima. Porque tudo é prática, né? É você praticar. Não vai desanimar se você não conseguir na primeira tentativa. Não se esqueça de ir limpando o pincelzinho, tá? Você não pode deixar ele todo cheio de tinta, que daí os traços saem grosso. Ó. Vai limpando e fazendo os traços. Eu adoro fazer folha. Essa técnica aqui é uma técnica bem prática de fazer. Agradeço muito a minha professora de pintura. Vai limpando, colocando um pouquinho de tinta e fazendo. Ó. Fica assim, pessoal, ó. Tá bom?